inegável a evolução defensiva do Botafogo, né, que atingiu agora com 9 jogos no segundo turno a mesma quantidade de jogos do primeiro turno inteiro sem sofrer gols. O Adrielson até foi eleito na nossa transmissão o craque do jogo. É claro que isso você sempre enfatiza que não se restringe à dupla de zaga, que também inegavelmente funcionou. A que você atribui esse momento defensivo tão positivo? A um maior conhecimento dos jogadores entre eles e também a uma capacidade de tornar o bloco mais curto e de dar menos espaço ao adversário no interior da equipa e uma maior também capacidade de pressionar à frente logo no início de construção do adversário, não deixando chegar a bola tão limpa às zonas que normalmente o adversário quer para definir o final da jogada. E eu tenho dito muitas vezes que a arte de defender é tão arte como a arte de atacar. Há quem ache que no futebol defender é mais fácil do que atacar. Eu acho que é muito mais difícil defender que atacar, porque enquanto defender é um trabalho, tem que ser um trabalho de 11 jogadores, muitas vezes o ataque resume-se a um jogador que pega na bola, dribla 2 ou 3 e pode fazer um golo. É impossível uma equipa defender com um e tem que defender com os 11. Portanto, essa arte de defender a equipa neste momento tem controlado bem. Nós nos últimos jogos não temos sofrido golos, acho que nos últimos 4 jogos temos um golo sofrido. E isso é um grande trabalho dos meus jogadores. Os jogadores, digo aqui aquilo que lhes disse a eles lá dentro no vestiário, parabéns a todos eles pelo grande trabalho que eles têm feito ao longo da semana e que têm conseguido colocar no dia de jogo. E a outra pergunta seria até em relação à sua opção na escalação. Dessa vez você optou por não começar com o Jefinho, que até entrou bem, até o Piazzi também, os jogadores das suas substituições funcionaram bem, até levaram o Botafogo à vitória. Qual era a sua ideia inicial com a formação que você acabou levando hoje e o que o Jefinho acabou desenrolando também? Nós, quando já alguma vez abordei o tema da problemática dos jogadores jovens. Os jogadores jovens existem para nós os fazermos progredir ao máximo e para os colocarmos no patamar máximo de rendimento. É muito perigoso o jogador sentir, um jogador muito jovem, sentir que conquistou tudo aquilo que já tinha a conquistar. E o Jefinho sentiu que há ainda muita coisa a trabalhar e que vai continuar a trabalhar e que vai continuar a progredir. E parabéns ao Jefinho, parabéns a toda a equipa por tudo aquilo que fez. Neste caso, que me perguntou do Jefinho o porquê dele ter ficado de fora. Ficou de fora porque o Vítor Sá, ao longo da semana, esteve muito bem no seu trabalho diário e também esteve muito bem no último jogo em que jogou, em que entrou e teve uma boa prestação. O Júnior também tinha estado bem e também ao longo da semana, apesar de não ter trabalhado durante 2 dias connosco por lesão, mas a semana foi longa, ainda foi a tempo de mostrar trabalho e mostrar que estava bem. Portanto, estiveram bem no último jogo, estiveram bem ao longo da semana, jogaram de uma forma natural, aquilo que nós vimos do adversário também, a utilização deles era ajustada àquilo que nós pretendíamos do jogo, pretendíamos profundidade pelo lado direito com o Júnior Santos e ele estava a dar essa profundidade e aparecia em zonas de finalização, como apareceu na primeira parte a fazer isso por 2 vezes. O Vítor Sá tinha também partido bem de fora para dentro e também nós queríamos estes movimentos de fora para dentro e depois serviço também e fechar o corredor juntamente com o Marçal, também conseguiu fechar bem, portanto responderam de forma positiva àquilo que foi pedido, assim como todos aqueles que entraram. Luís, boa noite. Eu reparei principalmente no primeiro tempo que o Botafogo atuou bastante pela esquerda. O Marçal, se eu não me engano, ele foi o jogador que teve mais passes certos do jogo do Botafogo. Queria também que o senhor explicasse um pouquinho dessa ideia de jogar mais pela esquerda hoje, especificamente. Foi uma ideia ou foi mais ou menos como o jogo se desenrolou? Era importante nós termos o equilíbrio defensivo permanente e ao projetarmos um dos laterais e ela começou a sair mais pelo lado esquerdo, o outro tinha que se fixar mais no equilíbrio defensivo, juntamente com o Tchê, juntamente com os 2 centrais, por um equilíbrio a 4, sem retirarmos o Tchê do jogo, mas sempre também com muita preocupação de equilibrar a equipa, porque sabíamos que o Goiás, a partir do momento que o seu guarda-redes tivesse a bola na mão ou interceptasse, lançava rápido o ataque e nós não podíamos em momento algum ser apanhados
em desequilíbrio. Portanto, o nós termos ido muito mais vezes sobre o nosso lado esquerdo do que sobre o nosso lado direito, também porque o Piazon deu mais profundidade ao lado esquerdo e aliás, há 3 cantos que nós ganhámos em profundidades do Piazon. O Piazon, ao longo do jogo, e era a estratégia nossa, ele aparecer muito à profundidade e ser um homem que, vindo de segunda linha, quebrava a última linha defensiva do adversário, e isso fez com que o Marçal também se projetasse mais. Portanto, foi estratégico, sim, foi estratégico aproveitar mais o lado esquerdo do nosso ataque no primeiro tempo e continuar a fazê-lo com a entrada do Jefinho, pois já estava ali algum desgaste no Vítor, e para aumentarmos o nosso volume sobre esse lado, e conseguimos aumentar o volume sobre esse lado. Foi justamente por essa inclusive. Sim. E na escalação inicial, a gente reparou que a primeira vez que o senhor escala jogadores que chegaram a ser, todos os jogadores dos 11 iniciais chegaram a ser, até que ponto isso impacta no dia a dia, até no entrosamento da equipe também, e além das questões de substituição não, desculpa, mas da ausência, principalmente do Eduardo e do Lucas Fernandes no meio de campo. Eu acho que neste momento falar das ausências é algo que é um pouco desrespeitoso por todos os jogadores que eu trouxe e por todos os jogadores utilizados e pelo grupo de trabalho. Estão ausentes, não contaram para o jogo, estamos a falar do jogo, não vou falar dos jogadores que estiveram ausentes, peço desculpa. Em função daquilo que me disse, dos 11 jogadores, não tinha reparado nisso, que os 11 jogadores tinham sido jogadores que tinham chegado este ano, mas eu já falámos um bocado sobre isso, sobre a dificuldade que temos vindo a ter na montagem da equipa, mas eu acho que neste momento e com o passar do tempo, como eu disse no início da nossa coletiva, a equipa cada vez se conhece melhor e os jogadores treinam juntos e treinam bem. Também já disse várias vezes que os resultados podem não aparecer como não apareceram durante várias rodadas, mas uma coisa ninguém pode apontar aos jogadores: falta de trabalho, falta de dedicação, falta de ambição. Sempre trabalhamos com muita ambição, muita determinação, e isso fez refletir hoje no jogo e cada vez se vai refletir mais na nossa equipa. É uma equipa que joga fora e em casa também, como eu disse, com o mesmo intuito, o intuito de ganhar o jogo, a intenção de ganhar os jogos. E vamos ser assim, a nossa identidade é uma mentalidade de vitória e é uma mentalidade as dimensões do terreno de jogo são iguais em todo o mundo, então vamos jogar em qualquer estádio para ganhar o jogo. Isso eu não me... Você vai perguntar? Não é mesmo? Não, deixa eu perguntar, já que me ocorreu aqui, se eu não me engano, o Marçal e o Cuesta, você perde pro jogo contra o Palmeiras, né? Isso, eles levaram o terceiro cartão amarelo. A gente estava exaltando justamente a virtude defensiva do Botafogo. O time, assim, pelo trabalho que vocês vem fazendo, vem desenvolvendo para justamente enfrentar o Palmeiras, ele está preparado para suprir metade da sua linha defensiva? No início, lembro-me de quando falámos antes do jogo, falou-me das ausências. Eu disse-lhe e a minha resposta foi: todos os jogadores estão preparados porque todos eles trabalham muito bem ao longo da semana. A resposta é exatamente a mesma. Todos os jogadores estão preparados para entrar no 11 que inicia os jogos, portanto não é algo que não me preocupa. Tenho muita confiança nos meus jogadores. E então, só para complementar também essa questão da plena confiança, o Del Piazza entrou hoje também, depois de 2 meses parado, um tempo sem ser relacionado também, se não me engano, acho que a última vez que ele... Sim, ele teve muitos problemas físicos, ele esteve para aí 1 mês lesionado, sim, no último médico. Como é que botar de volta um jogador assim A vida é aproveitar a ausência dos outros. Nós não tivemos para este jogo, como estava há bocado a referir, o Patrick, o Danilo, o Carlos Eduardo e o Lucas Fernandes, e ele aproveitou essa ausência para mostrar que estava presente e que estava em condições. E eu, quando o lancei, foi com plena confiança. Como sabem, foi no momento crítico do jogo em que nós pensamos: é hora de agarrarmos o ponto, é a hora de irmos à procura dos 3, continuar à procura dos 3, como tínhamos feito até ali.
E entendemos que era a hora de continuar à procura dos 3, como tínhamos feito até ali, e felizmente foi-lhe dado essas indicações para ele aparecer em zonas mais adiantadas do campo, com o Gabriel a pegar mais um pouco mais com o Tchê e ele a projetar-se mais, e ele numa dessas projeções chegou ao golo, e fico feliz por ele e fico feliz pela equipa, e fico feliz por todos os adeptos e toda a torcida que nos acompanha sempre e fica feliz com as vitórias. Nós treinadores existimos para deixar as torcidas felizes. Muitas vezes não conseguimos, porque muitas vezes os outros são melhores que nós. E quando os outros são melhores que nós, temos que aceitar que os outros sejam melhores. Não há nada, o futebol, às vezes nós complicamos muito o que é fácil. O futebol é isto. Há vezes que somos nós melhores que os outros, como hoje com 17 remates nossos e 6 do Goiás, com 6 remates enquadrados na baliza e só 1 do Goiás. Portanto, fomos melhor. Merecemos ganhar o jogo. Outras vezes é o adversário que merece ganhar porque é melhor que nós. O futebol é assim, a vitória é de todos e a derrota é de todos. Uma última pergunta, não tem tanto a ver com o jogo, mas sim, mais sim. no contexto até da sociedade. Assim. No domingo o Brasil vai passar por uma eleição. Eu queria saber qual a sua opinião sobre se política e futebol, esporte, de maneira geral, se misturam ou não, e por quê? Eu acho que o cidadão, seja de que país for, é um cidadão que é obrigado a participar em tudo aquilo que sejam os destinos do país. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é que política e futebol são coisas diferentes, são vivências diferentes, mas são duas áreas em que o cidadão se sente muito bem a participar, quer no desporto, quer na política. E eu acho que no próximo fim de semana é a hora de um ato político, assim como é a hora dos jogos, portanto duas coisas diferentes, mas que o cidadão brasileiro sei que vai estar ao seu melhor nível a participar nessas duas ações, da política e no futebol. Tem até alguns jogadores que se engajam mais nisso, né? O Richardson da seleção é um jogador que costuma se manifestar. Você costuma lidar bem com isso, assim, com os jogadores eles têm a liberdade para se engajar ou não, emitir opiniões em assuntos, assim, às vezes fora do futebol? Você acha que é um assunto que eles devem tentar se preservar? No meu país, que é Portugal, nós vivíamos debaixo de uma ditadura e em 74 foi 25 de Abril, tinha eu 12 anos. Nessa altura eu percebi que a liberdade era algo que deve fazer para sempre parte do ser humano e, portanto, o ser humano é livre de se manifestar desde que seja de forma educada e respeitosa. É aquilo que eu aconselho sempre e aconselho sempre as minhas filhas, para se manifestarem de forma respeitosa e respeitosa pelo outro ser humano e sempre educada, para também terem o respeito e a educação do ser humano mais próximo. Portanto, é a mesma coisa que eu digo sobre isso. Toda a gente se deve manifestar, até que seja com respeito. Porque a liberdade existe, nós somos uns seres livres, mesmo que muita gente pense que não somos seres livres. Quando nos aprisionam, há uma coisa que não nos conseguem aprisionar, é a nossa mente. Sempre ela é livre. Podemos estar numa prisão, mas a mente ninguém nos prende. Portanto, devemos manifestar sim.